Olá, muito boa tarde a todos e bom dia também para quem nos assiste desde o Brasil. O meu nome é Rita Moreira da Cruz e represento a DCH em Portugal. Estamos neste momento num cenário que não estava de todo nas nossas agendas, não fazia parte do planeamento das empresas, mas efetivamente serviu de base para impulsionar o salto tecnológico, a aprendizagem e a mentalidade de crescimento, não é? Conforme disse o nosso Rui Costa no último webinar. Continuidade da atividade e aprendizagem em termos de incerteza é o tema do nosso webinar de hoje. E como moderador temos Eduardo Buso, da Speech, partner e impulsionador deste webinar, ao qual agradecemos desde já. Olá, Eduardo. Olá, Rita. Olá a todos. Muito boa tarde. Um prazer fazer parte desse webinar. Acho que tão importante nesse momento dar um pouco de luz às ações de recursos humanos e às ações de aprendizagem. Um prazer. Muito bem, muito obrigada, Eduardo. Pronto, sem mais, gostaria então de apresentar os nossos convidados, diretores de capital humano de empresas de referência em Portugal e internacionalmente, Ana Silva, da Borg Warner, Nuno Simões, da PwC e Nuno Ribeiro, da EFASEC. Olá a todos e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Queria só agradecer também ao nosso público e animá-lo a participar. Eu receberei as perguntas e comentários e partilharei então com os convidados. Eduardo, passo-lhe a palavra então. Até já. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação. Vou agora compartilhar o meu ecrã. Bom, acho que não sei se já estão a ver minha apresentação. Acho que sim. É, Acho que é muito importante começar a, a apresentar esse webinar, considerando o contexto que estamos a viver, não é mesmo? Acho que o cenário VUCA se faz mais do que presente, né? O acrônimo de vulnerabilidades, incertezas, complexidades e ambiguidades está muito presente nas nossas vidas agora mesmo. No plano econômico, já vemos uma desaceleração importante em várias economias. No plano dos recursos humanos, né? Tanto aqui na Espanha, onde eu estou a falar, mas como também em Portugal, já vemos muito os layoffs sendo empregados. Mais de 425 mil trabalhadores em Portugal estão afetados por isso. Essa semana, algumas notícias, por exemplo, do Vale do Silício, em que as empresas como Facebook e Google já estão pensando em adotar o trabalho remoto até o ano de 2021, fazem com que esse cenário seja muito, muito diferente do que estamos acostumados a viver. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer, digamos, uma volta ao passado. Voltar a um passado que parece tão longe para nós, não é mesmo? É, mas, na verdade, foram somente 4 meses atrás, no mês de janeiro de 2020, e pensar como estavam as ações de formação, como estava a cabeça do gestor de recursos humanos nesse contexto. Bom, quando a gente já fala sobre esse contexto before Corona, eu acho que vamos utilizar muito essa expressão. Qual eram as atividades mais importantes e como o gestor de L&D gastava o seu tempo nesse momento? Pois bem, quase 62% do tempo do gestor de recursos humanos era dedicado a atividades de construção ou fornecimento de programas e conteúdos de aprendizagem, né? Sejam esses conteúdos focados a hard, soft skills ou até os conteúdos de compliance, quase 40% do seu tempo estava enfocado nesse tipo de atividade. E mais ou menos 16% do restante, né, estava focado em comunicar, em promocionar as atividades de formação. Além disso, nós tínhamos algumas tendências muito claras quanto a um declínio na formação face-to-face. Quase 38% das empresas já buscavam gastar menos em formação face-to-face e um aumento, né, no investimento para a formação digital. Eu acho que muito impulsionado pelas plataformas que nós utilizamos como no dia a dia, já como Netflix, Spotify, YouTube,
a formação e os recursos digitais já estavam utilizando ferramentas e utilizando processos que tenham que ver com essas plataformas que usamos de maneira pessoal, né? Então, os gestores já estavam comentando sobre fazer uma formação focada no usuário, em que se utilizasse a inteligência artificial, em que se buscasse um caminho customizado e que também fosse social e colaborativa, não é mesmo? Porém, se pudéssemos traduzir ou definir os 3 desafios mais importantes para a formação, quais seriam esses desafios? Bom, nós das PICs entendemos que existem alguns desafios importantes, desde nossa experiência como provedores de formação, mas também com as empresas que estamos todo momento falando e em contato, né? Então, para nós, os 3 desafios mais importantes da formação digital estão dentro desses âmbitos, de avaliar o impacto da aprendizagem, o primeiro. O segundo seria aumentar o engagement, o compromisso e o interesse dos usuários em relação a essa formação. O terceiro seria identificar as habilidades importantes que nós necessitamos formar em nossa empresa. Finalmente, se a gente pode colocar isso debaixo de um guarda-chuva, talvez o que todo gestor está buscando, gestor de formação está buscando, é otimizar os seus recursos e trazer eficiência para as ações formativas. Vamos então agora passar brevemente por cada um desses motivos e como nós das PICs enfrentamos esses desafios. Bom, quando a gente fala de avaliar o impacto da aprendizagem, 2 perguntas se fazem muito importantes, né? Número 1, nós temos as ferramentas analíticas de medição. E número 2, nós conseguimos definir o que é sucesso? Quais são os critérios de sucesso definidos para essa ação formativa? Dentro das PICs, nós temos uma ferramenta de medição analítica chamada PICs Performance Center, em que nós entendemos do começo ao fim como está a formação em idiomas nessa empresa, né? Quais são os usuários, quantas horas eles estão na plataforma, enfim, uma fotografia e uma radiografia também muito completa dessa formação. Além disso, ao longo dos anos, nós fomos vendo que alguns critérios são importantes de ter no momento de avaliar o sucesso da formação. Então, por exemplo, cursos terminados, uma pesquisa de satisfação, é super importante poder ter essa pesquisa de satisfação, minutos aprendidos por mês e também visitas repetidas por mês. Volto aqui com uma máxima ou com um ditado que se não existe medição, não existe gestão. Então, muito importante definir esses critérios, talvez até mais importante que definir os seus provedores, seja definir isso anteriormente. Além disso, quando a gente fala de engagement, ou de compromisso, ou de interesse do usuário, eu acho que nós, como usuários, já buscamos coisas que tenham valor e que tenham uma experiência que nos levem a entender aquilo como algo de valor, né? Nós da Speaks temos visto que um fator importante é que a formação tenha um cunho social e colaborativo, né? Independentemente da sua geração, você pode estar na geração Z ou na geração Baby Boomer ou ser um Millennial, existe uma valoração muito importante que a plataforma seja social e colaborativa. Além disso, nós daqui da Speaks temos, por exemplo, o exemplo das nossas Virtual Classrooms, que basicamente reúnem 7 a 8 pessoas da comunidade Speaks, que seriam mais de 200 mil usuários, para aprender um idioma, né? Dentro de uma aula virtual, onde você tem contato com outras pessoas e acaba fazendo muito networking. Além disso, um fator muito importante é ligar essa formação a um objetivo de carreira, né? Se eu entendo que estou fazendo algum curso e isso vai impactar na minha carreira, eu tenho uma propensão muito maior em terminar e fazer esse curso de maneira mais motivada. Agora, quando a gente fala em identificar necessidades, eu acho que é importante nós relembrarmos, né, os conceitos de upskilling e reskilling. Não é? Upskilling como sendo aprender uma nova habilidade dentro da mesma área de trabalho, e reskilling como aprender uma nova habilidade fora da minha área de atuação. Né? Reskilling talvez tão importante nesse momento de crise, onde nós não sabemos quais são as habilidades que nós vamos ter que desenvolver no futuro. Né? Nós, das PICs,
sempre buscamos perguntar, né? Antes de cada ação formativa, nós passamos uma pesquisa de necessidades ao usuário, em que perguntamos quais são os objetivos, quais são qual é os conteúdos que essa pessoa gostaria de acessar, e aí vamos customizar essa experiência ao nosso usuário. De novo, independentemente da sua geração, também a customização é algo que os usuários valorizam muito dentro da formação e dentro do ambiente de formação. Bom, talvez chegou o momento de analisar os efeitos que nós estamos a sofrer agora mesmo com o corona e entender quais as possíveis coisas que vieram para ficar, não é mesmo? Então, através desse estudo da Price, vemos que o teletrabalho é algo que as empresas vão deixar já permanente, de maneira permanente em suas empresas no futuro, né? Quase 50% das empresas dos Estados Unidos já estão pensando em empregar esse tipo de trabalho, né? 40% das empresas também falam que querem acelerar automações e outras maneiras de trabalhar, né? O que também nós estamos vendo um movimento de otimização dos recursos dentro das empresas, né? E além disso, 26% das empresas já dizem que querem reduzir o custo com ativos imobiliários. O famoso escritório ou edifício com toda a empresa talvez esteja com os seus dias contados, não é mesmo? Então, como conclusão, eu gostaria de deixar alguns pontos, principalmente no sentido de que as tendências que nós estávamos vendo no ano passado ou até no começo desse ano vão se consolidando, né? Consolidando não pelo CEO nem pelo CTO, mas pelo Covid-19, não é mesmo? As empresas estão acelerando alguns processos que já estavam em andamento, mas agora com essa pandemia e com as necessidades mais latentes, as empresas vão adequando a sua área de recursos humanos, ou enfim, ou os recursos e processos necessários. Mas além disso, eu acho que existe um fator muito importante, que é o fator de aprender. Eu vejo que a capacidade de aprender será muito chave para nós sairmos desse período de crise, né? Então, por isso, afirmo a importância dos recursos humanos e da área de formação, levando ou facilitando os conteúdos e a aprendizagem dentro das empresas. Termino então com a frase, um ditado marinheiro que diz que é durante a tormenta que se conhece o bom marinheiro. Gostaria então agora de abrir aqui para os meus colegas de mesa com uma pergunta, basicamente perguntar a eles se dentro das empresas e das organizações em que estão, já estão a aplicar o teletrabalho de maneira quase que permanente e quais são as perspectivas da aplicação do teletrabalho. Não sei quem quer começar. Posso voluntariar-me? Conseguem ouvir? Sim. Ótimo. Ana Silva da Borgoner, antes de mais. A pergunta, Eduardo, o teletrabalho, vou fazer aqui um pequeno enquadramento antes da resposta. O teletrabalho surgiu-nos de forma disruptiva, de um momento para o outro, obrigou a uma mudança abrupta na forma da organização das equipas, de todo o nosso trabalho. Eu dividiria o impacto em três grandes áreas, começando pela pessoa, a nível pessoal, teve um impacto imenso nas dinâmicas familiares. Nós estarmos a trabalhar em casa, temos de ajustar toda a nossa dinâmica, o local de trabalho, se temos filhos, como é que vamos lidar com a pressão da escola ao mesmo tempo que nós trabalhamos, todas as dinâmicas. Também, na pessoa ainda, a gestão do stress, porque nós estamos a ver que muitas pessoas em teletrabalho acabam por trabalhar mais horas, estar mais tempo disponíveis para as empresas do que o faziam quando estavam no escritório. Também tem um impacto na gestão e funcionamento das equipas. Nós, como gestores das equipas, sentimos
essa forma, as novas dinâmicas da movimentação das equipas. Deixou de haver um momento do coffee break que ajuda a quebrar ali, às vezes, alguns pequenos conflitos, que ajuda a equipa a funcionar melhor e, obviamente, o impacto na empresa como um todo. O teletrabalho, no caso da Borgona, já existia, já fazíamos nas funções que o permitiam, mas muito controlado, muito diferente do que aconteceu aqui, com um enquadramento, uma política que permitia 5 dias no máximo durante o ano. Em algumas funções, havia o paradigma que não era possível fazê-las em teletrabalho. A partir daqui, o que é que também, por via da pandemia e desta imposição, o que é que nos aconteceu? Essas pessoas que estavam com mais reservas em relação ao teletrabalho perceberam que é possível, corre bem na maior parte dos casos, as pessoas são ainda mais produtivas muitas vezes do que quando estão em escritório e com as outras dinâmicas normais do funcionamento da empresa. E por isso, respondendo à pergunta, a continuidade do teletrabalho, sim, está em cima da mesa sem dúvida e vai acontecer. Mesmo para funções que tradicionalmente nós somos indústria, temos várias funções, pensa é impossível fazer em teletrabalho. Há parte dessas funções que podem ser feitas em teletrabalho, poderá não continuar a 100%, mas 1, 2 dias por semana até vai aumentar a organização e a produtividade dessas pessoas. Por isso vamos continuar. Vamos rever o enquadramento e a política de certeza e vamos também continuá-lo com o feedback de quem está hoje em teletrabalho. O que é que podemos fazer para melhorar? Ao nível dos meios, da tecnologia, da organização do tempo e da menor carga de stress, procurar criar ferramentas que permitam uma melhor gestão emocional e gestão da dinâmica familiar. Excelente, não sei Obrigada. agora se... Obrigado, Ana. Não sei se algum dos nunos querem comentar. Não, eu se calhar posso, se me permitirem, antes de mais agradecer também o convite à DCH por estarmos aqui hoje a poder partilhar também um pouco as nossas experiências. A PwC, um pouco à semelhança daquilo que a Ana disse, também já tinha uma prática de teletrabalho, ainda que de uma forma formal, nós começámos a comunicar, tivemos essa necessidade também de formalizar uma política e começámos a comunicar no início deste ano essa política, a incentivar cada vez mais os colaboradores a trabalharem de forma remota. Nem nós sabíamos que iríamos ter a ajuda do Covid-19 para um aceleramento praticamente total desta situação. Eu diria que, acima de tudo, foi isso, ou seja, de um momento para o outro, aquilo que era uma intenção nossa no âmbito da nossa política de well-being e de flexibilidade, passou a ser uma necessidade e uma obrigatoriedade no final do dia. E eu diria que, no nosso caso, temos uma vantagem, se calhar, com algum outros tipos de setores, nomeadamente o industrial, por aí fora, porque somos uma empresa de serviços, e o facto de sermos uma empresa de serviços faz com que tenhamos alguns meios do nosso lado que nos permitem essa facilidade. Eu diria que 99% das pessoas dentro da firma têm portáteis. A tecnologia nos últimos anos da PwC a nível global, houve um investimento muito grande ao nível da tecnologia, com as ferramentas colaborativas da Google a entrarem por toda a PwC, e também do ponto de vista de pormenores que hoje em dia fazem toda a diferença, que são os acessos através das VPNs. A PwC, só para vocês terem uma noção, estava preparada para cada um de nós ter no mínimo 3 acessos a 3 devices diferentes, o que quer dizer que havia muito espaço e muita capacidade em termos de segurança e em termos de rede para que muitas pessoas trabalhassem ao mesmo tempo dessa forma. Agora, eu diria que também um bocadinho à semelhança daquilo que a Ana estava a referir, acho que o principal desafio, eu diria que isto é um teste muito grande que nós estamos a ter, todas as empresas estão a ter, contudo, não é um teste no formato real. Ou seja, o teletrabalho nesta forma não vai acontecer se tudo
voltar à normalidade, esperemos que seja o mais rapidamente possível. O teletrabalho não é assim, ou seja, não é desta forma em que todos nós temos os desafios de quem tem crianças, de termos as crianças em casa, de não poderem estar na escola, de estarmos confinados durante muito tempo na nossa casa e automaticamente termos esta dificuldade de separar. Eu digo que essas barreiras estão também muito mais esbarradas, ou neste caso estão muito mais dissipadas por causa disso mesmo, ou seja, porque nós temos outras coisas, para se calhar não vamos aos restaurantes, não vamos sair com os amigos, tudo isso faz com que estejamos em casa e depois de um momento para o outro estamos com os miúdos, depois estamos a fazer alguma coisa de lazer, depois a seguir estamos a trabalhar. E acho que isso também é uma aprendizagem que pode servir depois para o trabalho remoto de forma real. E para não me alongar mais, para o Nuno também continuar a falar, também só dizer que eu acho que essa aprendizagem vai ser muito importante para todas as empresas, mas aprendemos sobretudo uma coisa na PwC, eu acho que isso é notório. Primeiro, a importância num momento destes da partilha, e há pouco, Eduardo, falavas disso na tua apresentação, ou seja, a questão da partilha e da aprendizagem que aconteceu desde o início, no nosso caso, como somos uma empresa global, desde janeiro, que nós fomos alertados pelos nossos colegas da China que estava a passar alguma coisa, e a partir daí tudo despoltou para que em todo o mundo começássemos a ter reações de uma forma antecipada a esta situação, mas também o facto de, no futuro, as empresas olharem para isto, neste caso o trabalho remoto e a questão da flexibilidade, como uma coisa séria e se calhar deixarmos cair alguns preconceitos, nomeadamente este tipo de situações que existiam e que, na realidade, sobretudo daquilo que é a minha vivência em Portugal, em diversas empresas, que existia sempre aquele estigma, a pessoa está fora, não está a trabalhar. E o que é certo é que, no nosso caso, por exemplo, temos completamente a certeza que as pessoas estão inteiramente dedicadas a trabalhar, a dar o seu melhor durante este período. Bem, então, contribuindo eu, em primeiro lugar, também agradecer aqui o convite para poder partilhar e, se calhar, falar um bocadinho da EFASEC para percebermos em que enquadramento estavam. A EFASEC é uma empresa do setor da energia, tipicamente industrial, mas é uma indústria que incorpora a tecnologia que é desenvolvida in-house, ou seja, nós temos grande parte da nossa tecnologia desenvolvida na empresa e é incorporada depois nos produtos que são desenvolvidos nas nossas fábricas. Mas isto é uma parte da empresa, porque depois temos uma segunda parte, que é a incorporação de tecnologia e de produtos, mas no terreno, ou seja, fazemos parques solares no Chile, em Moçambique, ou temos projetos de subestações também espalhados pelo mundo. E isso leva a que também tenhamos esta abrangência mundial, que por um lado ainda não tínhamos e estávamos a ultimar como é que íamos entrar nas temáticas do teletrabalho, não estava desenhado na perspectiva do benefício para os trabalhadores, não estava finalizado, mas já tínhamos algum hábito de trabalho à distância, ou seja, em que cada um está num local diferente, em que cada um está a desenvolver sem termos presentes, porque mesmo em Portugal estamos em 2 locais na zona do Porto e estamos num local em Lisboa, por isso era muito normal que as pessoas estivessem em locais diferentes, seja em formações, seja em reuniões, seja em ações de partilha. E isso levou-nos a que, quando tivemos que, de um dia para o outro, como todos, passar para um regime de teletrabalho quase global, já tivéssemos as infraestruturas e as lógicas de trabalho definidas e nos permitisse muito rapidamente assumir as funções dessa forma. E foi isso que fizemos, desde logo em 14 de março, que é um sábado, mas a 13 de março foi o último dia em que tivemos todos juntos nas instalações e a partir daí, há 2 meses, que estamos neste novo regime. Neste momento já estamos numa fase um bocadinho diferente porque já estamos a retomar as atividades no terreno de uma forma mais plena. Nós nunca parámos a produção, nós sempre tivemos pessoas no terreno, nas nossas fábricas e nas obras e nos projetos que desenvolvemos a fazerem as atividades que têm que fazer. Por isso sempre tivemos
a atividade presencial e física, mas mais reduzida, ou seja, todas aquelas funções que podíamos tirar da fábrica e das instalações retirámos quase de imediato e só mantivemos aquelas que eram estritamente necessárias para o desenvolvimento da atividade industrial. Hoje em dia já estamos a retomar e já estamos a retomar com um pensamento até de futuro. Ainda estamos numa fase de teste, estamos a aprender nestas primeiras semanas, mas quando digo numa perspectiva de futuro é aquelas funções que estavam em teletrabalho, algumas delas vão retomar porque há um aumento de produtividade pela partilha, por estar nas instalações, por ir à fábrica, por perceber o que se passa, e isso existe um aumento de produtividade, mas não vão retomar a 100% a atividade presencial. Vão sempre ficar com uma parte do seu horário a ser realizada em teletrabalho, até porque, pelas medidas de segregação de equipas, que nos permite proteger aquelas equipas que têm que trabalhar. E mesmo algumas unidades, porque depois nós estamos divididos em várias unidades de negócio, em que as conversas que nós estamos a ter são conversas que vão para além do teletrabalho, uma lógica mais de trabalho remoto, que é ter as equipas completamente deslocalizadas, porque estamos a falar de áreas muito ligadas ao software, desenvolvimento de software, em que existe até, em alguns casos, crescimentos de produtividade, e por isso não estamos a ver nenhuma necessidade de voltá-los a meter no escritório. Estamos a perceber como é que desenhamos para um futuro e estas pessoas vão estar, a grande generalidade do seu tempo, fora das instalações da empresa e vamos ter que montar métodos de as pessoas também poderem partilhar as suas experiências e poderem se juntar porque isso é importante, continua a ser importante, seja de forma virtual, seja de forma física, que as pessoas no futuro possam partilhar ideias de forma desconstruída e aberta para poderem surgir novas áreas de crescimento. Mas já estamos aí, estamos a pensar como é que no futuro, a longo prazo, porque não pensamos que isto seja um normal que vá ser diferente daqui a 2 ou 3 meses ou daqui a 6 meses. Provavelmente vamos ter que conviver nesta nova realidade durante um ano e meio e temos que desenhar as nossas atividades com esta perspectiva, sempre que vamos ter um médio prazo em que vamos ter que viver com estas atividades desta forma. E isto vai levar que algumas funções vão, de facto, passar a ser encaradas com muita naturalidade, como sendo realizadas em teletrabalho e sendo realizadas de forma remota. E isso hoje já é uma realidade e, para além do benefício para os trabalhadores, em muitas das funções, o que nós estamos a ver é que isso também contribui para o aumento da produtividade e para o aumento daquilo que consegue entregar à empresa, porque então nas áreas de software temos pessoas que gostam de fazer horários completamente desfasados, preferem trabalhar à noite, não gostam de trabalhar durante o dia ou não têm tanta produtividade durante o dia e estar a obrigá-las a ir para o escritório naquele horário chamado expediente, apenas vamos destruir produtividade e vamos destruir bem-estar às pessoas, ou seja, ninguém ganha com essa relação e é isso que acho que hoje em dia esta pandemia nos trouxe, foi uma abertura de todas as linhas da organização para perceber que há uma realidade que é possível ser diferente e que, sendo diferente, não vai necessariamente destruir valor à organização, que acho que era esse o receio que grande parte da gestão tinha, que esta nova realidade e a realidade de trabalharmos remotamente pudesse resultar em quebras de produtividade. Isso, obviamente, depois também tem a ver com estilos de liderança, com capacidades de liderança, mas eu aí, pessoalmente, acho que as dificuldades que existiam no físico apenas se transpuseram para o digital. Não houve dificuldades novas. Quem já tinha dificuldade em gerir equipas que estavam presentes vai agravar essas dificuldades em geri-las de forma remota. E isso tem que ser um trabalho também nosso, de recursos humanos, em trabalhar as lideranças e trabalhar as FIAs aos diferentes níveis da organização para que essas competências de liderar sejam naturais, ou sejam cada vez mais naturais nos nossos quadros. Já era isso. Excelente. Eu não sei se a Rita tem alguma pergunta dos nossos participantes. Acho que a Rita está sem som, mas ainda não percebeu. Eu acho que sim.
Ok. Obrigada, Nuno. Sim, para já ainda não veio mais nenhum comentário, mais nenhuma questão. E eu tenho uma. Aqui há tempos ouvi um comentário interessante que foi: será que aprendemos todos a teletrabalhar? Não haverá também aqui alguma competência, algum impulso das organizações para nos ajudarem? Porque o teletrabalho já existe de alguma forma, não é? E neste momento estamos praticamente todos a trabalhar remotamente, mas não haverá aqui alguma aprendizagem que possa ser impulsionada das empresas para melhorarmos então a eficiência nos nossos trabalhos? Faz sentido esta pergunta? Não sei se alguém quer responder. Eu posso abordar o tema, acho que faz todo o sentido. Posso até partilhar convosco que uma das primeiras, quando nós estávamos a preparar a questão das comunicações e nós saímos do escritório, ainda antes de ser declarado estado de emergência nacional, e uma das coisas que nós, na equipa de crise que estávamos a trabalhar, era precisamente toda a comunicação que ia existir de forma a manter as pessoas na firma unidas e com uma ligação, não é? Para que a ligação não caísse de repente e de repente ficássemos todos em casa e manter esse contacto. E é engraçado que uma das coisas que nós fizemos das primeiras comunicações, ou seja, nós fomos para casa numa sexta-feira e na segunda-feira seguinte, a comunicação que foi feita foi precisamente com uma série de dicas para ajudar no teletrabalho e também, do ponto de vista de formação, uma série de ferramentas que nós temos. Nós temos uma ferramenta de formação onde temos conteúdos que podem ser desde e-learnings a simples vídeos por aí fora. Então, preparámos todo um set de trabalho remoto, desde como é que se chegava às aplicações que nos podiam ajudar, ou seja, as ferramentas tecnológicas, até aquilo que é, por exemplo, a possibilidade de fazermos um pitch para clientes em termos virtuais ou apresentação de trabalhos, o que é que deveríamos ter em conta, ou seja, tivemos esse cuidado porque achámos que era importante haver essa partilha e essa aprendizagem. Claro, como é óbvio, uma coisa é aquilo que nós planeamos, outra coisa é aquilo que realmente depois acontece na prática, mas tivemos esse cuidado de antever essa necessidade. Sim, Rita. Muito bem, obrigada. Não sei se mais alguém quer dar algum comentário. Eu gostava de comentar que a pergunta é extremamente pertinente e sim, nós não aprendemos a teletrabalhar, não é? Mas mais do que aprender do que nós aprendemos a teletrabalhar, é importante que as organizações criem essa aprendizagem para os gestores e na organização em si. Porque a grande dificuldade que eu vejo e que sinto é aquilo que eu já referi no início, que é a gestão de tempo, a gestão emocional e a gestão de stress de quem está em teletrabalho. E estando neste regime, há pequenos assuntos que se tratam no dia a dia muito facilmente, com levanto-me e falo com a pessoa, e que hoje se marca uma reunião. E vamos olhar para o calendário e há reuniões das 8 da manhã às 6 da tarde, sem uma pausa para a refeição. E daí aquela questão de trabalha-se ainda mais horas. Por isso, aprender, sim, mas não só o indivíduo, a organização precisa de aprender a teletrabalhar e a criar outras dinâmicas. Sim, e eu posso acrescentar, Rita, só muito rapidamente, acho que o que a Ana disse faz todo sentido e a pergunta faz todo sentido, e há aqui um tema que é o tema da consistência. Quando nós avançamos e quando vamos para a frente, e que isto é algo mais permanente e não é algo só esporádico, porque uma coisa é darmos formação, e nós também fizemos aquilo que a PwC fez, de explicarmos o que é que as pessoas tinham que fazer, manter as rotinas, as práticas, como é que se faziam desde logo de início, mas depois há aqui um tema de consistência, como é que nós levamos isto para a frente e como é que nós garantimos que este tipo de comportamentos não se perdem, não é? Porque não há, isto vai ficar em cada um e cada um é que tem que ter a autodisciplina e a capacidade de automotivação para que todos os dias manter aquele rigor e aquela capacidade de não ter que sair de casa, mas manter-se em funções todos os dias. Isto é algo que acho que deve ser trabalhado e que pode ser trabalhado.
Depois eu acho que aqui a tecnologia vai-nos dar uma grande ajuda, e eu falo pela nossa realidade. Na nossa realidade nós usamos o Microsoft Teams, há várias ferramentas que estão em uso, mas temos basicamente o Microsoft Teams aberto todo o dia. Isto permite-nos ir conversando ao longo do dia, não só nas reuniões, mas vamos conversando porque há temas para tratar, e eu com a minha equipa dá para conversar com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, porque é mais fácil, porque vamos escrevendo e vamos dando respostas a pessoas diferentes. Mas permite-nos estar em contacto também permanente com as pessoas, e aí a tecnologia deu-nos um grande apoio para permitir esse contacto. Obviamente que não tendo o não verbal, às vezes com uma videochamada nós conseguimos perceber, em vez de estarmos a escrever, se fizermos uma videochamada para conversar e tratar de algum tema com uma pessoa das nossas equipas, conseguimos perceber no não verbal que se passa alguma coisa e conseguimos tratar ali. Mas nem sempre conseguimos apanhar aqueles estados de espírito que precisam de ser trabalhados, ou aqueles momentos em que as pessoas da nossa equipa estão menos bem e nós precisamos de intervir. É mais difícil porque no dia-a-dia basta ver e percebermos, quem tem esta sensibilidade para gerir pessoas, assim à distância muitas vezes não conseguimos perceber, e às vezes só percebemos pela ausência e temos que intervir pela omissão e não pela presença consciente. Mas eu acho que é totalmente pertinente. Agora o tema é como é que nós vamos para a frente e como é que nós tornamos isto permanente, e que competências ou que conhecimentos temos que desenvolver nas nossas equipas para que o teletrabalho de uma forma mais consistente ao longo do tempo seja uma realidade que mantenha esta produtividade destes primeiros meses, porque acho que estes primeiros meses não se perderam, mas para se manter consistente ao longo do tempo tem que se fazer mais alguma coisa do que aquilo que temos a fazer hoje em dia. Com certeza, com certeza. Muito bem. Eduardo, Sim, Rita. Eduardo, tenho mais duas questões. Não sei se queres avançar ou se deixamos para depois. Não, pode fazer as perguntas, por favor. Pronto, aqui a Ana Teixeira dá-nos faz a seguinte pergunta. Acham que o preconceito que existia em não ver os colaboradores desapareceu, ou foi só contextualizado pela pandemia e volta a existir? Portanto, aqui ela diz que o fosso entre as pessoas mais operacionais e o escritório, não é? Como gerir essa inveja, digamos assim? Alguma resposta assim mais jornalista? Eu posso tentar dar. Acho que o preconceito não desapareceu e não vai desaparecer tão rapidamente. Eu gosto de ser realista na forma como gerimos e abordamos os temas. Continua a existir e continua, às vezes, a existir alguma dificuldade de compreensão das equipas que todos os dias, mesmo nos pontos mais críticos da pandemia, tinham que sair de casa, pegar no carro e ir para o escritório. Mas aí o que lhe explicávamos, e de forma muito honesta, não era um truque linguístico, era que nós tínhamos retirado grande parte da população da fábrica também para os proteger a eles, porque quanto menos pessoas tivéssemos nas instalações, mais protegidos aqueles que tinham que ir às instalações estavam. E isso era basicamente uma medida muito concreta. Esse tema era a grande dificuldade que nós tínhamos quando estávamos a desenhar as nossas medidas de flexibilidade e de poder encarar o teletrabalho de uma forma mais abrangente. Isto porque, sendo uma empresa muito do setor industrial, nós temos um grande peso de pessoas que têm que estar todos os dias na fábrica, não há hipótese. Nós não conseguimos criar medidas de flexibilidade para quem tem que estar numa linha de montagem, não existem, não é? Porque senão temos uma disrupção na linha. E é um tema que nós temos que abordar, mas temos que explicar e tentar fazer o nosso melhor pela comunicação, que temos que gerir diferente o que é diferente, e que a maior forma pior de desigualdade é tratar de forma igual aquilo que é diferente. E temos que abordar isso desta forma. São funções diferentes, que têm características diferentes. Eu acho que hoje em dia pode suavizar, porque as pessoas que têm teletrabalho também refletem muito sobre este tema de terem que estar disponíveis, ou estarem disponíveis, quase das 9 às 9, e não há grande diferença entre sexta, sábado e domingo, porque basicamente o computador continua no mesmo sítio, o teletrabalho continua aberto e nós podemos continuar a trabalhar se quisermos, e isso tem acontecido em algumas circunstâncias. Por isso aí acho que as pessoas percebem que esta é uma flexibilidade que também traz algum peso, e que traz algum peso nesta disponibilidade quase permanente, que eu aí concordo com a Ana. Acho que as empresas, como um ser quase orgânico, têm que aprender
a gerir também esta flexibilidade para não cairmos no lado oposto, que é do stress e da pressão demasiada sobre os trabalhadores. Para terminar, então, neste momento, para além das ferramentas tecnológicas, como garantir que o desenvolvimento dos colaboradores incide sobre as suas necessidades específicas, que com o teletrabalho poderão ser diferentes das diagnosticadas quando o trabalho era presencial? Não é tão fácil, não é? Não é tão fácil, sim. Aliás, isso tem sido também um desafio que nós agora ao prepararmos também a nossa expectativa, é um bocadinho como o Nuno disse, infelizmente a normalidade não regressar assim nos próximos 2, 3 meses, eventualmente isto ser uma situação que irá acompanhar-nos ainda durante algum tempo e como é óbvio, todos nós nas áreas de recursos humanos temos uma série de processos que são cíclicos e que têm que acontecer e que vão ter que acontecer independentemente de estarmos numa situação diferente daquela que estaríamos há coisa de um ano atrás. E quando eu digo destes processos, estamos a falar de coisas como onboarding, estamos a falar de coisas como o recrutamento, de entradas de pessoas, saídas de pessoas, em que nós temos quase que reinventar os processos e a forma como fazemos as situações. E a questão das necessidades, é verdade, é que na prática vai depender também um bocadinho de cada uma das empresas, de como é que levanta essas necessidades. Eu diria que se o fizer de uma forma já cultural ou se tiver naquilo que são os seus processos esse levantamento de necessidades, a única diferença é que elas vão ser diferentes e depois aí nós vamos ter que dar uma resposta se calhar diferente aos nossos colegas face a essas situações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que nós temos tentado acompanhar e fizemos já um ou outro questionário ao longo deste período e nós sentimos, por exemplo, que havia muitas pessoas sozinhas. Ou seja, nós temos pessoas que vivem sozinhas, que estão em casa sozinhas e que façam uma situação destas de isolamento, por exemplo, têm mais tendência para se sentir tristes, desligadas, por aí fora. E uma das coisas que nós tentámos para fazer, ou seja, isto não é propriamente formação de uma forma direta, mas é uma questão de resposta às necessidades mais específicas que acontecem nesta altura. Foi criar quase que uma roda de webinars, há um bocadinho a semelhança que nós estamos aqui a fazer, com temas que são temas que possam preocupar as pessoas, os nossos colegas, e que foram desde explicar numa fase inicial o que era o Covid, colocando a falar alguém dessa área, da área da medicina, a falar e a tentar desmistificar um bocadinho toda esta questão do Covid-19, até como é que nós gerimos as crianças em casa com receios que não são visíveis, por exemplo, até a questão de como é que nós podemos gerir aquilo que será uma diferença nas nossas rotinas. Porque as rotinas vão ser diferentes, ou seja, o ser humano, como vocês sabem, tem tendência para procurar padrões e para se acomodar a esses padrões, e nós vamos ter que procurar novas rotinas. E as novas rotinas vão ser, por exemplo, coisas tão simples como ir à casa de familiares, como é que nós vamos interagir com eles daqui a uns tempos. E tudo isso são, se calhar, temas que foram abordados e que, se calhar, eram necessidades específicas das pessoas. Por isso, de uma forma muito, muito direta, eu diria que se nós tivermos o cuidado de irmos falando com as pessoas, mesmo que seja de uma forma virtual e tentando procurar aquilo que são as suas necessidades, as suas preocupações, os seus dilemas e receios, poderemos tentar também dar respostas que vão de encontro e tentando, pelo menos, minimizar esses impactos e dando soluções, obviamente. Obrigada, não tenho aqui mais nenhuma questão, pelo menos para já. Perfeito. Não sei se já seria o momento de finalizar, acho que já estamos a chegar no final. Agradecer a participação de todos. Eu fico aqui com a frase final do Nuno Simões, que eu pesquei aqui: reinventar processos e refazer situações. Acho que será muito importante nesse momento reinventar os processos e refazer as situações, e isso também num tempo muito rápido, que pelo que eu escutei,
de todos vocês foi aplicado durante esse processo e segue sendo algo importante. Não sei se cada um quer deixar uma palavra final, por favor. Já comecei, eu acabo também acabo a começar. Não se importa. É também assim, a jeito de conclusão, Eduardo, eu acho que mais do que nunca há competências-chave nestas nossas modelos de aprendizagem e de competência, e há competências-chave que nós falamos. Mais do que nunca, o learning agility, a capacidade de aprender e de aprender depressa, está a ser posta à prova. Estas pandemias não estão em nenhum livro de gestão, e nós estamos a aprender muito à medida que fazemos. O aprender a fazer está mesmo a acontecer, e acho que isso é patente em todas as experiências que partilhamos nas diferentes organizações. Eu posso deixar a palavra final aqui para o Nuno Simões a seguir. Bem, eu reforçava em termos de conclusão aquilo que disse há pouco de alguma alteração que existe nestes tempos em relação à responsabilidade que fica de cada um. Acho que existem responsabilidades individuais muito grandes na procura daquilo que é a aprendizagem e da procura daquilo que são os temas que vão levar ao desenvolvimento individual e do indivíduo, e que as empresas vão ter que estar preparadas para responder a muito mais pedidos. Porque antes nós tínhamos um circuito de chegar às necessidades de desenvolvimento montado, e que vinha-nos de uma fonte e que vinha de várias fontes, mas no final do funil vinha de um sítio e conseguíamos responder a esse sítio. Agora vamos ter várias fontes e vários locais a pedirem-nos, a nós, gestores de pessoas, para darmos respostas. E vamos ter que ter esta capacidade de inventar e de desenhar soluções que estejam mais ajustadas àquilo que é a experiência de cada um dos nossos trabalhadores nas nossas organizações. E isto vai puxar mais por nós, mas também é mais interessante, torna os tempos mais estimulantes e permitem-nos encontrar soluções, encontrar com criatividade alguns produtos e serviços que vão ser bastante mais interessantes no futuro. É isso que eu acredito, que vamos ter muito mais pessoas na organização a puxarem por nós, e puxando por nós vamos, de certeza, encontrar soluções que são muito mais interessantes e muito mais criativas para responder a essas mesmas necessidades. Sim, eu acho que é muito isso, e pegando nesta questão das pessoas puxarem mais por nós, realmente a responsabilidade é grande, e acho que é grande a todos os níveis, em todas as funções, em todos os nossos postos de trabalho, face a uma situação de desconhecido que estamos a viver. Nós temos, como a Ana disse, estamos todos a aprender, a viver uma situação nova. Eu diria que, se calhar para finalizar, uma das coisas que me tem surpreendido bastante pela positiva ao longo destes meses, desta situação que estamos a viver, é a forma como tem existido uma grande partilha e a generosidade que existe nessa partilha. E quando eu digo isto, nem estou a falar só, não estamos a falar da parte da responsabilidade social, nem nada desse tipo de temas, que claro que são importantes e que estão a acontecer. Eu estou a falar mesmo dentro das comunidades, de profissionais, dentro das empresas, fora das empresas, interempresas, que de uma forma fácil organizaram soluções, como por exemplo, todas estas sessões que a DCH está a organizar. Existem muitos outros fóruns onde estas coisas estão a acontecer e a brotar de uma forma espontânea, e eu diria que de uma forma honesta e sincera, que é partilhar para podermos todos aprender mais rapidamente. E eu acho que se nós podemos extrair alguma coisa positiva, e se eu posso extrair alguma coisa positiva deste momento que nós estamos a passar, é realmente isso, é ver essa maior partilha, maior generosidade na entrega de informação de uma forma aberta, sem grandes problemas, sem grandes pudores, porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação, e no final do dia interessa ajudar-nos a ultrapassar todos os obstáculos que nos vão surgindo. Eu acho que isso é uma situação bastante positiva e de louvar, e que é uma transformação bastante boa. Sim. Vamos crescer todos como pessoas e como profissionais, com certeza. Muito bem. Eduardo, posso encerrar a sessão? Por favor, sim. Muito bem.
muito obrigada aos nossos convidados, muito obrigada aos participantes que colocaram as suas questões e comentários. Pronto, até breve, até ao nosso próximo webinar. Obrigada a todos. O resto, um bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigada.